Pode ser, irmãos. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Isaías 64. Versículo 4 diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Enquanto vocês estão de pé, eu vou ler outra passagem. Diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pode dar uma glória a Deus bem forte aí, sentar. Esse texto que eu li está em Mateus 16, depois se você quiser acompanhar, e é sobre ele mais especificamente que eu vou falar hoje. O texto fala, irmão, sobre Mateus 16, né, fala sobre a pessoa de Jesus. Eu achei interessante que os hinos que foram ministrados hoje falavam diretamente sobre a pessoa de Jesus, desde o primeiro hino e os subsequentes. E eu fiquei ali pensando, falei, graças a Deus, então que Deus confirmou a palavra. De manhã eu acordei, aí eu acordei bem cedinho hoje. Aliás, eu acordei era 3h30 hoje. Não sei porquê. E aí eu tentei dormir, estava difícil dormir. Só que eu acordei descansado, eu não estava cansado. Mas eu fiquei pensando a respeito da palavra, o que eu tinha que pregar, o que falar, e pedindo para Deus uma direção, e assim, passou-se muitas coisas na minha cabeça. E a palavra que eu tinha sobre ser um cristão genuíno, e vai passar por esse texto aqui. E aí de manhã, aí depois eu deitei, dormi de novo, e aí quando eu acordei, eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, que foi até a Sandra me passou essa semana, se eu não me engano. E eu fiquei pensando sobre quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez se você vai parar e pensar, responder bem claramente, né? Jesus é tudo para mim. Quem tem uma resposta diferente disso? Ninguém. Estamos unânimes nisso. Jesus é tudo na nossa vida. Mas e nós? Somos tudo para Jesus? Se nós analisarmos ele do ponto de vista divino, se nós analisarmos ele do ponto de vista humano, se nós analisarmos ele do ponto de vista espiritual, na sua forma de conduta, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, naquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele deixou de legado, daquilo que ele deixou de ensinamento, quanto disso nós temos absorvido para que ele seja verdadeiramente o Cristo na nossa vida? E aí eu achei interessante o texto, porque Jesus está reunido com os discípulos. Não tinha ninguém estranho ali. Eram pessoas que andavam com ele, que conviviam com ele, que ouviam, que partiam do pão com ele, que partiam muitas vezes de milagres, de adversidades. Até como o Gabriel falou aqui, sobre andar sobre as águas, sobre desafios. Eram pessoas que estavam extremamente relacionadas, intimamente até com Jesus. E de repente, no meio da reunião, do nada, Jesus pergunta: o que é que as pessoas falam sobre o Filho do Homem? Se você começar a analisar, dá a impressão que Jesus está preocupado com a opinião das pessoas. O que será que estão falando de mim, né? Será que realmente eles estão enxergando em mim aquilo que o meu pai enxergou? Será que eles estão enxergando em mim a promessa que foi estabelecida de que viria o Messias? Será que eles já, pelo tempo que eu estou andando com eles, será que eles já reconheceram esse tipo de comportamento que eu tenho demonstrado? Será que eles já receberam a boa palavra? Será que eles já entenderam que o Evangelho é uma boa notícia que liberta aquele que está escravo do pecado? Dá a impressão que Jesus tem esse tipo de preocupação, mas na realidade não.
Ele era o Cristo. Ele está acima de todas as coisas. Ele não precisa de opinião de ninguém, não precisa de julgamento de ninguém. Até porque quando o julgaram, quando quiseram omitir opinião sobre ele, condenaram ele na cruz. Mas ali ele está num círculo íntimo. Eram pessoas que estavam próximas do seu convívio, que talvez sabiam a hora que ele acordava, sabia como é que ele orava, sabia como que ele jejuava, quando ele jejuava, como que ele se comportava, quando ele estava orando, como é que ele se separava, Será que ele orava em voz alta? Será que ele sussurrava como Ana? Será que ele se retirava? Será que ele estava sempre com ele? Será que ele mandava todo mundo ficar de joelho, todo mundo obedecia? Como é que as pessoas estavam ali se relacionando com ele? E de repente ele solta essa pergunta. E aí alguns dão uma resposta para eles: olha, as pessoas te enxergam como um profeta. A resposta foi unânime. Todos os exemplos que foram citados: olha, uns acham que você é Elias. Elias não viu a morte, então como você veio, eles acham que você é Elias. Alguns outros acham que você é como Jeremias. Outros acham que você é como João Batista. É engraçado, porque no começo da história, Jesus está junto com João Batista. Então Jesus não poderia ser João Batista. Retroceder ao Antigo Testamento até faria algum sentido para buscar uma comparação. Mas o próprio João Batista andou ali com Jesus e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu a divindade de Jesus. E Jesus recebe essas informações que as pessoas enxergam ele como se ele fosse um profeta. É alguém que veio dar uma palavra e essa palavra vai perpetuar sobre a minha vida até que se cumpra. Essa era a visão que os discípulos entendiam que as pessoas tinham de Jesus. E aí Jesus agrava. E vocês? Vocês que estão comigo há muito tempo. Vocês que me conhecem já há algum tempo. Vocês que eu escolhi. Vocês que eu separei, com exceção de Judas que se candidatou, todos os outros Jesus quem escolheu. Talvez seja por isso que ele o traiu, O que é que vocês enxergam em mim? E nessa manhã Deus está perguntando a mesma coisa para você. Eu não quero saber a opinião das pessoas que estão lá fora. Eu quero saber, quem sou eu para você? Sem titubear. Pedro já é o primeiro a dar a sua resposta. Ele não espera a opinião de ninguém. Ele não espera concordância de ninguém. Mas Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para ele, mesmo na sua dificuldade, mesmo ainda na sua falta de conversão, que Pedro aqui, sendo ainda se relacionando com Jesus, a Bíblia é bem clara, Pedro não era convertido. Ele vai se converter ainda depois, bem depois, muito depois. Talvez tenha se convertido de verdade depois que Jesus tenha morrido. Mas Pedro ele dá a resposta certa. E eu fiquei pensando, Cristo. A palavra Cristo significa aquele que é ungido. Cristo, Jesus, ele era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. O Cristo significa a resposta. O povo ali estava esperando que o Messias viesse e o Messias trouxesse para eles uma novidade, trouxesse para eles um reino diferente, mostrasse para eles algo que eles não estavam mais vendo na humanidade. Eles queriam algo que fosse divino. E Deus, quando deu a palavra, Ele falou: enviarei sobre vós o Messias. Ele será maravilhoso, Ele será conselheiro, Ele será um Deus forte, Ele será o Pai da eternidade, Ele será o príncipe da paz. Mas acima de tudo, Ele será Senhor e Salvador. E Pedro entendeu isso perfeitamente, porque era a expectativa que ele tinha ao encontrar Jesus. Porque quando Jesus o separou, é um texto fantástico, às vezes a gente não dá a devida importância, mas a Bíblia diz assim: Deus chamou Pedro e falou para ele: Pedro, larga tudo que tem, porque eu vou fazer você de pescador de homens. Para seguir Jesus, irmãos, e para que Ele seja um Cristo de verdade, eu preciso abandonar todas as coisas que eu quero para realizar todas as coisas que Deus quer. Isso significa que Deus é o Cristo na minha vida. Isso significa que Ele é a prioridade, Ele está acima de todas as coisas. Ele é a minha maior preocupação, Ele é o meu maior desejo, Ele é a minha maior dedicação, a minha maior devoção.
Ele precisa ser isso em mim. Senão esse Cristo que está na nossa vida não tem efeito nenhum de poder de Deus. O Cristo, ele é vivo. Nós cantamos aqui, verbo vivo, viveu entre nós, filho do homem. O que fez? Tirando os cativos, curando os enfermos. Era chegado o reino de Deus. Não vejo nenhuma possibilidade desse Cristo ser morto. Porque quem é morto não tem nem consciência. Não tem ação. Não tem vida. Mas o Cristo de verdade, ele produzia vida. Ele produzia transformação. Ele produzia novidade. Ele produzia esperança. Aquele povo estava sedento de esperança. Já não estava mais crendo em nada. E de repente surge um Deus poderoso. Aí Isaías vem e fala, desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com os olhos viu, um Deus além de ti que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Espera. O Cristo precisa ser Cristo na minha vida. A primeira coisa quando eu olho para Jesus e penso é que Ele é Deus. Quando Ele é Deus na minha vida, Ele precisa ser adorado. Ele precisa ser admirado, ele precisa ser obedecido, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser devotado, ele precisa ser vivo na minha adoração. Ele não pode ser uma estátua, ele não pode ser um símbolo, ele não pode ser uma palavra, ele não pode ser um nome lançado, não. A Bíblia é bem clara, Deus deu para ele um nome que é sobre todo nome, para que se dobre diante desse nome todo joelho que está no céu, na terra e debaixo dela. Esse é o poder que Deus deu ao nome dele. Se o nome dele tem esse poder e essa autoridade, imagina o resto. É por isso que ele precisa ser vivo na minha vida. Ele não pode ser teórico. Ele não pode ser um livro. Ele precisa ser algo vivo, verbo vivo. Ele precisa ser vivo em mim. Por isso que quando eu olho para Cristo, eu preciso entender, primeiro, a sua divindade. Ele precisa ser adorado. Você tem adorado a Deus de verdade? Ele tem sido Deus da sua vida de verdade? Ou a gente adora Ele de domingo só? Ultimamente tem muitos aqui, é só de domingo, nem de quarta vem. Nem adora diariamente. Não estou falando de templo, irmão. Estou falando de você adorar. A Bíblia até especifica, né? Se você for lá nos mandamentos do mosaico, você vai ver que tem até um dia específico, ó, guardarás o sábado. E a Bíblia é bem clara, no sábado tinha uma... Eu não vou pregar sobre uso e costume, mas o sábado ele tinha uma doutrinação específica, exclusiva de adoração a Deus. Qual momento da minha vida eu tenho essa doutrinação específica de só adorar a Deus? Você tem isso? Se você não tem isso, você não pode falar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque você não conhece. A gente precisa conhecer Deus de verdade, irmão, não de ouvir falar. Foi o que aconteceu com Jó. Se você ler o capítulo, a história de Jó, você vai ver que Jó foi, perdeu todas as coisas, perdeu seu filho, sua família, perdeu sua história, perdeu seu nome, mas ele não perdeu sua identidade. E lá no livro 40, no capítulo 42 do livro de Jó, ele dá o seu testemunho. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus te tornou tão físico para ele que ele contemplava a presença de Deus. E você vê que o texto não está falando que ele estava contemplando reunido, ele não estava contemplando quando ele estava com a família, ele não estava contemplando quando ele estava doente, ele não estava contemplando quando seus amigos o aconselhavam, quando seus amigos o exortavam, não. O testemunho dele é pessoal. Eu não preciso de motivos, eu não preciso de locais, eu não preciso de ambientes para que eu adore a Deus. Eu não preciso que as pessoas reconheçam que a minha adoração está sendo feita para Deus. Pelo contrário, quem tem que reconhecer a minha adoração é Ele. Quem tem que receber a minha adoração é Ele. Quem tem que oferecer para Ele sou eu. Mas Ele está sempre disposto a fazer. A Bíblia é bem clara, nós lemos aqui, ó.
Ele trabalha por todos aqueles que nele esperam. Se eu perguntar aqui, todo mundo está esperando alguma coisa dele. Nós viemos aqui porque nós esperamos algo dele, né, que ele fale. E ele também espera algo de nós hoje, que nós o adoremos, na beleza da tua santidade. Não é pelo que ele faz, não é pelo que ele pode fazer, mas é por aquilo que ele já fez sobre a minha vida. Eu estava pensando, eu estava lendo o texto lá de João, e eu estava pensando, a Bíblia diz assim, Deus é amor. Eu estava pensando sobre 3 coisas, Deus é amor e Deus ser bom. 2 coisas, né? E eu fiquei pensando, falei, Deus é amor? Falei, não, Deus não é amor. Aí depois eu fiquei pensando, Deus é bom? Não, Deus não é bom. Se você analisar friamente a Bíblia, Deus ele não é amor, Deus ele não é bom. Eu fiquei pensando, falei, eu olho para o pastor Dorival e eu vejo que ele é um homem bom. Eu olho para o meu pai e eu vejo que o meu pai é um homem bom. Com as suas limitações, com as suas dificuldades. Eu olho para homens da Bíblia e eu vejo que homens da Bíblia eram homens bons. Se eu falo que Deus é bom, eu estou reduzindo a sua grandiosidade, sua glória ao que um homem pode ser. E jamais isso pode acontecer. O português não tem palavra suficiente para conseguir transmitir a excelência da grandiosidade, da glória e do poder de Deus. Falar que Deus é bom, eu estou limitando ele. Falar que Deus é amor, eu estou limitando muito ele, porque eu não conheço nenhum homem na humanidade que tenha a capacidade de morrer por alguém que ele não conhece. Mas Deus enviou o seu Filho, Ele amou o mundo com todas as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com os seus pecados, com as suas mentiras, com a sua ignorância. Ele amou a todos sem distinção e mandou que seu Filho morresse por pessoas que Ele nem reconhecia, por pessoas que Ele nem conhecia, por pessoas que Ele nem conheceria, mas que pelo poder da sua atitude, do seu amor, do seu zelo e do seu cuidado, Ele poderia transformar qualquer pecador num filho de Deus. Então, se eu falo assim, Deus é amor, eu estou reduzindo muito o meu português. Porque talvez o amor seja a palavra de maior expressão de dedicação ao próximo. Mas morrer por alguém é muito mais além. E aí era isso que Jesus tinha expectativa de encontrar nos seus discípulos. Que eles não estivessem presos ao dicionário, que eles não estivessem presos ao que ele ouviu falar, mas que eles estivessem presos daqueles que estavam vivenciando dele, porque a humanidade não estava preparada para receber tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer. Nem está até hoje. Porque se a humanidade hoje estivesse preparada, todo mundo já teria reconhecido que ele é o Senhor de todas as coisas. Teria reconhecido que a bondade dele, limitada na palavra portuguesa, tem um poder transcendente muito maior. Que o amor, que às vezes é reduzido em 4 letras, não consegue suportar o tamanho da dimensão de quanto Deus te ama. Mesmo eu fazendo coisas erradas, mesmo eu mudando de lado muitas vezes, mesmo eu traindo Jesus às vezes com os meus pecados, Ele continua perpetuamente ao meu lado, gerando expectativa que eu possa ser transformado pelo poder dEle. No dia que eu encontro o Cristo de verdade, irmãos, não pode ter barreira, não pode ter limite, não pode ter obstáculo, não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado, não pode ser deixado para depois. O Cristo ele precisa ser vivo, constantemente, nas minhas atitudes, no meu comportamento, nas minhas ações, porque eu recebi o Cristo, e o que eu recebi, de maneira nenhuma eu posso permanecer da mesma maneira que eu era. Oh, glória! Isso é a excelência do poder de Deus. É transformar o pecador num filho de Deus. É transformar um excluído em alguém digno de sentar na mesa do rei. É a modificação de ambiente, de comportamento, de fé. Isso vai fazer com que o Cristo seja o Cristo na sua vida. Aleluia! Você entenda o poder da excelência de Deus, irmão. Você entender onde Ele é. E aí entender onde você tem que chegar. Porque a Bíblia é bem clara. Nós, aleluia, nós fomos chamados para sermos igual a Ele.
Nós fomos chamados para fazer obras maiores do que ele fez. Foi ele que falou. Não fui eu que estou falando, não. Ele que falou. No meu nome farão obras maiores do que eu fiz. Agora, se eu parar para pensar aqui, você está parecido com Jesus? Misericórdia. Você está fazendo obras maiores que a de Jesus? Iguais, pelo menos. Parecidas. Que lembram vagamente. É assim, irmãos. O Cristo precisa ser vivo. Não pode ser teórico. Pode ser legal vir na igreja. Você acha legal vir na igreja? Eu estava pensando sobre isso. Né? Deus falou assim, coisas fortes comigo. Eu estou na igreja, irmãos, há 32 anos. 32 anos. Eu já vi dos mais variados níveis de comportamento humano. Eu nem estudo psicologia, hein? Mas eu sou uma pessoa que eu presto bem atenção. E graças a Deus, eu aceitei Jesus no momento mais importante da minha vida. Eu tinha 14 anos. E a adolescência, que normalmente é a fase mais complicada do ser humano, né? Que é a fase onde tem uma série de transformações, né? Físicas, comportamentais, intelectuais, cerebrais. Né? O córtex frontal, por exemplo, ele é formado totalmente com 25 anos, 23 a 25 anos de idade. Então, até 25 anos de idade, eu tenho níveis de transformações comportamentais afetados pelo meu cérebro. Isso é ciência, não estou nem falando de Bíblia. Só para a gente entender como que é uma fase difícil. Né? E eu aceitei, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu me lembro que um dia eu fui numa igreja, eu fui aqui na Igreja Unida, aqui, ó, na rua da minha mãe, ali na Nairu. Lá tem uma mulher de Deus, chamada Pastora Neuza. Eu cheguei lá, era uma escola bíblica de férias, era o mês de julho. Esse tempo eu não trabalhava, só estudava, estava de férias. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu fui convidado para participar da escola bíblica. Eu gostava falou Bíblia. Falou assim, tem um desafio bíblico. Eu podia contar que eu estava lá. Ó, tem que decorar um salmo. Que salmo? Ah, tem 50 versículos. Sou eu. Ah, mas é difícil mesmo. Mas eu gosto de impossibilidade. Eu gosto de matemática, por exemplo. Para você ter uma ideia. Cálculo. Né? Gosto de coisas que dão uma exatidão. Porque quando você estuda esse tipo de ciência, aí você consegue analisar um pouco da dimensão, da complexidade do que Deus é. De como Ele é. Né? Hoje a gente está vendo aí a internet aí, ó. Internet, inteligência artificial, né? Rede social. Tudo isso aí é baseado em matemática. E pasmem, tudo isso é baseado em algo chamado bit. E o bit, ele está associado a duas condições. Ou está ligado, ou está desligado. É igual a luz. Você aperta lá o interruptor, ou você liga, ou você aperta, ou você desliga. No dia do arrebatamento, é um outro interruptor. Ou vai, não vai. Ou é, ou não é. Parece, não vai. Mais ou menos, não vai. Lembra assim, não vai. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que a mudança da nossa vida, ela precisa ser evolutiva. E quando eu entrei na igreja, na escola bíblica, eu cheguei lá para participar, era mais um participante. Né? Eu fui convidado por uma outra pessoa, cheguei numa outra igreja, que eu não conhecia ninguém, não sabia nada. De repente, eles falaram assim, ó, dá para você vir aqui na frente? Eu falei, vou. Imagina, o primeiro dia na igreja, eu vim aqui na frente. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na frente. Não tinha a coragem que eu tenho hoje, né? Mas eu fui. Me deram o microfone na mão e falaram assim, ó, ora aí. Ora aí. E eu não tinha base suficiente para fazer uma oração bonita. Eu não tinha Bíblia suficiente para fazer uma oração com conteúdo. Eu tinha fé só. Coragem para estar lá. Mas eu fui.
E por que eu estou falando isso? Para que você entenda, irmãos, que os simples passos pode te levar a uma caminhada longa. Mas se você quiser pular etapas da sua vida, você vai demorar mais tempo para começar a andar com Jesus. É por isso que muitas vezes a gente tem sofrido, porque tem gente aqui querendo pular etapas. Quer pular processos. A Conceição fala aqui na oração dela, Deus é um Deus de processos. E nós queremos pular etapas. Porque o crente hoje tem trabalhado com o resultado. E Deus não te chamou, vou te dizer bem claramente, Deus não te chamou para que você produza resultado. Não é meta, preciso estabelecer uma minha meta na minha vida e eu vou cumprir a meta. Não, a Bíblia diz assim que Deus te escolheu, te nomeou para que vade e você dê fruto. O resultado da sua vida com Deus precisa gerar frutos, não resultado. Porque resultado passa. Eu trabalho na empresa, eu tenho uma meta anual para cumprir. Chegou dezembro, acabou a meta, cumpriu ou não, já apura-se o resultado, no outro ano que vem tem meta-se novamente. Eu já estou nessa fase lá, está planejando o ano que vem como vai ser, o que precisa ser feito, esquece-se aquilo lá. E espiritualmente acontece a mesma coisa. Se você estipula metas para a sua vida, acaba aqui, a meta acabou, o que eu faço agora? Agora, quando Jesus te chamou, não. Ele te chamou para que você dê fruto. Quando você dá fruto, ele permanece produzindo resultado. Essa é a diferença, que o fruto ele nunca acaba. Você coloca uma árvore frutífera lá, se você vê, tem estações que ela tem uma dificuldade, ela perde as folhas, ela renova os seus galhos, mas ela começa novamente a frutificar. De temporada em temporada, há necessidade de frutificação, mas a árvore permanece intacta. O que Deus quer fazer de você hoje é isso, é te transformar numa árvore intacta, que pode passar a temporada, pode passar a situação, pode passar a estação do ano, mas você vai continuar produzindo, você vai continuar gerando fruto, e dentro daquele fruto haverá novas sementes, e as sementes continuarão produzindo novos e novos frutos. Isso é o chamado que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua. Isso é o resultado de ter Cristo na sua vida, geração de fruto. Se você não tem fruto para apresentar diante de Deus, você não conheceu a Cristo. É simples assim. A gente precisa ser um crente de verdade, irmão. Nessa mesma igreja que eu fui convidado num outro culto. Quando eu cheguei no outro culto, ela olhou para mim e falou assim, não, foi no mesmo culto. Foi no mesmo culto. No final do culto, teve a escola bíblica, tudo, foi a escola bíblica de férias, aí tinha os desafios, decorar as bem-aventuranças, decorar os mandamentos, essas coisas, decorar os frutos e tal. Todo mundo aqui já sabe, eu acredito. E ela olhou bem para mim e falou assim, Deus te chamou para ser um pastor. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Deus te chamou para você ser um pastor. Eu recebi aquela palavra de uma forma covarde. Porque no meu entendimento, isso não mudou até hoje, para mim pastor é Deus na terra falando. Alguém tem alguma dúvida disso? Para mim não mudou. Então o que eu entendi? Você é um pastor, imagina, eu tinha 14 anos. Naquela época, ninguém sabe nada aqui, pastor sabe nada, tá viajando. E aquela palavra, eu pensei, o que eu pensei? Na hora, eu pensei assim, eu preciso ser muito santa para ser um pastor. Então, eu tenho que mudar minha vida integralmente. Radicalmente. Eu preciso esquecer que eu gosto de jogar bola. Esquecer que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que fazer coisas que ninguém faz. Eu tenho que fazer renúncias que na minha época ninguém quer fazer. E foi esse entendimento que eu tive. E eu pensei, falei, Senhor, que responsabilidade. E aquilo ficou na minha mente. E aí eu
Ninguém é pastor de imediato, obviamente. Mas aquela palavra entrou na minha cabeça e entrou no meu coração. E eu pensei assim, a primeira coisa que eu preciso saber é o que falam dele. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber o que ele faz. Eu preciso saber como ele faz. Eu preciso saber o que é um pastor. Fora a minha visão humana, né? Só para você ter uma ideia, o meu pastor, eu era da Igreja Batista nesse tempo. O meu pastor foi uma vez na minha casa em 5 anos. Que minha mãe estava doente. Não, foi no aniversário da minha mãe. Uma vez em 5 anos. Quando acabava o culto, ele ficava na porta para cumprimentar todas as pessoas. Eu tinha medo de dar a mão para ele. Eu falava, vai que eu ponho a mão aqui, eu caio, né? Eu já tinha um medo, porque eu entendia a dimensão da grandiosidade do que é ser um pastor. Não sei porque eu vou falar de pastor aqui, mas tudo bem. Do que é ser um pastor. E sabe o que eu fiz? Fui ler a Bíblia. Irmão, qualquer desafio que te fala assim, tem que estudar a Bíblia, era eu. A gente ia escola bíblica lá. Jesus, tá tranquilo, Jesus. A gente ia escola bíblica de manhã e de tarde. De tarde era homem contra mulher. Debate. Mas, gente, tinha 15 homens. Quem estudava? Só eu. Aí tinha os debates e eles ficavam tudo perguntando, fala aí. Tudo que era sobre a Bíblia eu queria participar. Tem que estudar os 10 mandamentos. Vou estudar. Eu decorava tudo. Semana que vem a gente vai ter um debate bíblico do livro de Atos. Atos, 28 capítulos. Nossa, 28 capítulos numa semana. Jesus, misericórdia. Como é que vai estudar ele agora? Eu decorava o livro inteiro. Podia recitar para você assim. Se você não conhecer quem ele é, ele nunca vai ter uma representação de verdade para você. Essa é a realidade, irmão. Estou testificando isso para que você entenda. Se você nunca leu a Bíblia, você não conhece Jesus. Aí sabe o que acontece? É o que está acontecendo hoje. As pessoas acham as coisas. Elas acham porque no entendimento delas, aquilo lá é o certo, mas elas não leem a Bíblia. E a Bíblia muitas das vezes está contradizendo tudo que ela está falando. É o crente que fala de religiosidade, que fala do fariseu. Tem crente aqui que precisa ser um bom fariseu ainda para ser um crente de verdade. Porque o fariseu ele era literal na palavra. Ele cumpria tudo aquilo que estava escrito à risca. Sem espiritualidade nenhuma. Mas às vezes a gente nem conhece a regra que eu preciso estabelecer e cumprir. Então o que Deus quer que você tenha um Cristo vivo. Prático. Aí sabe o que acontece na hora de orar? A gente pede oração. Na hora de profetizar, a gente pede ajuda de um profeta. Na hora de fazer algo, a gente pede ajuda de alguém. E Deus não quer hoje, irmãos, que você tenha mais muleta nem ajuda de ninguém. Deus quer estabelecer com você um relacionamento como ele tinha com Cristo. Era Cristo e Pedro falou, olha, tu és o Cristo e eu quero ter um relacionamento contigo. E aí a Bíblia vai continuar o texto e falar, Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando você reconhece a divindade de Deus na sua vida, de Cristo na sua vida, quando você estabelece um relacionamento com Ele, Deus abre para você um ministério que será perpétuo. Porque aquilo que Ele estabeleceu sobre Pedro é o motivo de nós estarmos pregando aqui hoje. Foi uma palavra profética lançada por Jesus sobre a vida de Pedro que se estendeu sobre nós. Esse é o motivo de você estar aqui hoje, porque Cristo reconheceu a divindade de Cristo. E mais, viveu com Ele. É isso que Deus espera de você, irmão. Talvez você fale assim, talvez você está igual o Lucas, chegou aqui hoje pela primeira vez. Não sei nem o que está acontecendo. Esse pastor muito doido aí falando essas coisas aí. Mas Lucas, Deus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Não para que você dê resultados, mas que você dê fruto. Para que você cresça, desenvolva, se relacione com Ele e conheça um Deus diferente do discurso de muitos. Mas que você conheça um Deus prático. Essa é a palavra para nós hoje. Você conheça um Deus prático. Mas sabe o que acontece? Nós estamos hoje sendo doutrinados pelo mundo. O diabo inventou um negócio chamado shorts. Shorts são pequenos vídeos, que a gente tem no YouTube, tem no
Tem no Instagram, tem no Facebook, tem Reels, né? Tem várias hoje possibilidades. Mas qual é a estratégia? Momentos. Fragmentos. Quem vive de Instagram, vive de fragmentos. Aí sabe o que acontece? Quer trazer para a sua vida espiritual. E na vida espiritual, Deus não trabalha com fragmentos. Deus trabalha com totalidade. Deus não trabalha com frações. Deus trabalha com números inteiros. Deus não trabalha, irmãos, com processos individualistas. Deus trabalha com processos coletivos. Deus trabalha com ministérios. Deus trabalha com desenvolvimento. Deus trabalha com crescimento. Deus não trabalha, irmãos, com fragmentos. Então pare, você, crente, de querer ter uma vida espiritual de fragmento. Orações relâmpago. É por isso que quando põe aqui, ó, vamos orar 15 minutos, 1 hora. Não aguenta nem ficar sentado. Ah, eu sou idoso. É idoso, irmão. Mas você está vivo, dobra o seu joelho e ora. Começa a desafiar, comece a buscar a Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos, bem definida. Se você busca as coisas de Deus, Deus ele faz coisas extraordinárias. Sabe o que acontece no passado? Eu ficava doente, sabe o que eu fazia? Eu ia para o culto porque eu tinha certeza que Deus ia me curar. Hoje a gente fica doente, sabe o que a gente faz? Ô pastor, hoje não dá, tô mal. Vixe, você nem sabe. É isso que a gente faz. Aí sabe o que acontece? A gente fala assim, ó, Deus, você é poderoso demais. Mas eu acho que me curar, não. Então eu vou ficar aqui em casa, que eu não vou nem na tua casa para te desafiar. É assim? Não, é o que o Gabriel falou. Oh, quem está na água aí? Andando sobre as águas. Eu acho esse texto interessante, fantástico, irmão, porque assim, o Pedro não está se preocupando com o ambiente. Por um momento, ele esquece todas as coisas. Ele esqueceu que estava no barco. Ele esqueceu que era 3 horas da manhã. Né, a Bíblia diz que era na 4ª vigília da noite, né, era entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Era mais ou menos esse horário. É o horário que a maioria está dormindo, o horário que a maioria não tem experiência de nada com Deus, mas Pedro estava acordado lá. Primeira coisa, Pedro estava acordado. Segunda coisa, Pedro ouviu uma voz lá. Pedro viu todos os outros lá, ó, fantasma, hein? Vixe, chegou o Gasparzinho lá, está na água lá. O Pedro falou, quem é que está aí? Pedro tinha um monte de defeito, irmão, mas covarde, ele não era não. Ah, sou eu. Né? Quarta coisa, reconheceu a voz do mestre. Vai percebendo as coisas onde a gente está. Ah, é Jesus, conheço essa voz. Posso ir até o Senhor? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Quiser continuar no barco, pode ficar. Mas você, Pedro, pode vir. Quer ter experiência, Pedro? Vem. Senão fica aí no barco. Fica aí achando que é fantasminha. Fica aí achando que você vai afundar. Fica aí achando, pensando. Deus não quer que a gente fique achando, pensando, não. Ele quer pessoas que vão. Ele quer pessoas dispostas a sair do barco. Ele quer pessoas dispostas a sair do conformismo. Ele quer pessoas dispostas a sair da comodidade. Ele quer pessoas dispostas a desenvolver um projeto, a desenvolver um ministério, a desenvolver algo que Deus espera ansiosamente que se cumpra para que vidas lá fora possam ser transformadas. Deus hoje quer que você, irmãos, levante nessa igreja e saia daqui uma pessoa crente. Mas que tenha a capacidade de sair daqui verdadeiramente e seguir a Deus de verdade. Eu vi um testemunho essa semana, irmãos. Nossa, eu preferia ter morrido do que ter escutado isso. Você sentia a dimensão da dor na minha alma. E eu vou contar para você entender um pouquinho do que é ser crente. Lá na Coreia, todo mundo sabe que lá não pode adorar a Deus. Nem ler a Bíblia, nem tem nada disso. Totalmente proibido. E aí, os cristãos sofrem perseguição. E uma família foi perseguida, foi presa. E chegaram para ele assim, ó, nega Jesus e a gente esquece de todas as coisas. E ele falou, eu não vou negar Jesus. Era o homem, a esposa, 2 crianças. Falou, não vai negar Jesus? Não, eu sirvo a Deus. Ah, serve mesmo? Sirvo. Não, você é crente mesmo? Não, sou crente.
Tá, mas nós vamos te matar então. Não tem problema. A pessoa chegasse aqui e falou, você vai morrer hoje para ser salvo. Todo mundo pensou o quê? Vai dar um tiro na cabeça e vai resolver o problema. Não, irmãos. Não é da maneira que a gente acha. O diabo também não trabalha da maneira que a gente acha. Nem Deus, nem o diabo. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Para conhecer como ele age. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma cova. Circular. Cavaram. O suficiente para que a família inteira ficasse lá de pé. Não deitada. De pé. Chamou toda a cidade. Vem ver o que acontece com o crente. Colocou a família na cova. Vai negar Jesus? Última chance. Não. Não vou negar Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Não vai? Então tá bom. O filho falou, pai, é melhor negar Jesus, a gente vai morrer. A pior coisa para um pai é ver o filho sofrer, né? Mas o pai não falou nada. A mãe falou, não se preocupa. Nós estamos nos desligando daqui, mas Deus está preparando para nós um encontro. E aí, foi dada a ordem. Vai jogando areia, vai jogando terra, vai jogando terra, vai jogando terra. Até uma hora que as crianças silenciaram, e eles continuaram atacando, até que a família inteira fosse soterrada. E a família inteira morreu ali. Mas ninguém negou Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Todos que estavam lá, que viram aquela cena, aceitaram Jesus e se converteram. É fácil dar aleluia, mas eu queria ver você na cova. E eu fiquei pensando, eu na cova. Eu fiquei pensando, eu naquela situação, eu naquele ambiente. O problema, irmãos, é que às vezes a gente não se coloca no ambiente porque a gente não quer participar. A gente quer estar no reino, viver no reino, conhecer o Deus do reino, mas a gente não quer ter responsabilidade no reino. E Deus te chamou para ter uma responsabilidade. Você acha que é fácil estar aqui pregando a palavra? Você acha que é fácil ficar sem dormir? As dores que a gente passa, o sofrimento que a gente passa. Né? Eu saí do culto semana passada, na hora do almoço, né? A gente saiu daqui, 4 horas da tarde, estou no hospital. Na quarta-feira eu dei aula, na quinta eu estava no hospital. Aí você chega lá no hospital, o que você tem? Nada. Capeta. A maior raiva que eu tenho é isso. Chega lá, não tem nada. Faz todos os exames, não dá nada. Faz exame de sangue, não tem nada. Faz ultrassom, não tem nada. Faz tomografia, não tem nada. A gente sabe que a batalha é espiritual. Mas, irmãos, o diabo pode fazer o que for. Eu sei que Deus é o meu Cristo. Eu já aceitei há muito tempo de verdade. Eu já aceitei, nunca mudei de lado, nunca mudei de opinião, nunca desviei. Posso ter minhas faltas, tenho os meus pecados? Tenho, não sou santo. Nem tenho essa pretensão. Mas eu sei que tudo aquilo que depende de mim para que o reino de Deus se estabeleça, eu faço. Nem sempre eu gosto, nem sempre eu quero, nem sempre é legal, nem sempre é gostoso, mas eu faço. E é isso que eu quero que você tenha na sua vida também. Que você faça aquilo que Deus determinou sobre você. Porque aquilo que o diabo mostra, irmão, de dificuldade, de luta, não é comparado àquilo que Deus pode fazer com você. Só o fato de eu ouvir, às vezes, assim, Deus falar comigo, como eu estou falando com vocês, irmãos, para mim já é suficiente para que a minha vida seja totalmente transformada. Isso é ter Cristo de verdade no seu coração. Às vezes é uma palavra. Um dia, eu vou te contar uma outra história. Hoje eu estou cheio de contar a história. Hein? Um dia aconteceu um problema na minha vida. Eu nem conhecia a Fabiana ainda, acho. Devia ter uns... Conheci com 20, né? Devia ter uns 19 anos. Mas aquele dia, nossa... Aquele dia eu estava igual o Judas lá. Indo me matar. E era uma tristeza na minha alma terrível.
E eu estava fazendo uma campanha de oração. Olha só, no meio da campanha, né, eu não tinha ainda entendimento de batalha espiritual. Mas eu fui para a campanha, mesmo naquela tribulação, aquela vida terrível. E era numa casa. Era como se fosse hoje. Era uma casa, tinha 2 cômodos na casa só, e a casa estava lotada esse dia. Tinha profeta ali com... Tinha quase que pouco crente. Tinha mais profeta do que não sei o que naquele lugar. E aí eu não tinha lugar de espaço lá. Eu peguei e falei, eu vou ficar do lado de fora. E aí o culto foi, aí começaram a louvar, começaram a adorar a Deus, né, e um mover terrível. E eu do lado de fora, lá sentado no chão, com os braços cruzados. E eu ouvi a pessoa profetizar, deu uma palavra profética fantástica. E Deus assim começou a operar sinais e maravilhas, assim, ó. Eu estava na parede aqui, do lado de fora, e tudo acontecendo do lado de dentro aqui. Avassalador o que estava acontecendo. Mas eu estava da mesma maneira que eu cheguei, triste. Sentado ali, sem expectativa nenhuma. Mas quem é crente e tem o Cristo de verdade, quando você ora a Deus, bom. Eu ajoelhado ali, sentado. Falei, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu vim aqui hoje, num grau de tristeza que eu não consigo nem adorar. Irmão, eu só ouvi salto batendo. E uma mulher bem grande. Eu vi o sapateando de dentro daquela casa. E ela estava num outro ambiente. E ela veio sapateando aqui. Eu não vi, mas eu posso imaginar, né? Porque eu conheci a estrutura da casa. Ela veio e ela passou na cozinha e tinha uma escada. Ela desceu sapateando pela escada. E ela deu a volta e a porta tinha tipo um mosquiteiro na frente. Ela arrancou aquela porta, abriu a outra porta de olho fechado. E ela veio sapateando assim. Aí nessa altura eu já estava com medo já. Eu não queria nem que Deus falasse mais nada. O impacto da presença chegando já foi me movimentando assim. E ela chegou bem pertinho de mim assim. Ela colocou. E aí eu fiquei de pé, né? Na hora. E eu fiquei de pé, ela olhou no meu olho assim, apontou o dedo e falou assim: você é um atalaia. Continuou sapateando, virou as costas e voltou para o mesmo lugar que ela estava. Aquela palavra entrou como uma faca no meu coração. Porque quem já leu o livro de Ezequiel, no capítulo 3 ou capítulo 27, sabe o que eu estou falando. E aí Deus falou para mim assim, tudo que era ser um atalaia. E o Espírito Santo foi falando. E eu ali sozinho do lado de fora, continuei sozinho do lado de fora. Mas eu não saí daquele lugar da mesma maneira que eu cheguei. É impossível, irmãos, você chegar diante da presença de Deus e não ser impactado por ela. É impossível uma palavra de Deus não produzir fruto no seu coração. É impossível Deus não se manifestar e você não fazer nada, não sentir nada. É impossível você diz que servir a Deus e não conhecê-lo. Não estou falando que você está aqui hoje e não conhece a Deus. Não, irmãos, não estou aqui para julgar ninguém. Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje é que assim, você conhece pouco demais além daquilo que eu posso oferecer. Oh, aleluia! Deus quer mais, irmãos. Abençoar mais, derramar mais, dar mais experiência. E Ele precisa que você esteja apto para receber. Apto para receber, disposto a receber, disposto a desafiar. Disposto a desafiar. Chega, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Ontem a Júlia me fez uma pergunta. Ela falou assim, pai, foi ontem? Jesus está perto de voltar? Engraçado. Falou, porque ela é uma pessoa que lê a Bíblia, irmão, mais do que eu, tenho certeza até.
E ela falou assim, você acha que até 2030 Jesus volta? Eu falei, você está muito otimista. Eu não sou, né, matemático bíblico, e a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia nem a hora. Eu falei, mas quem lê a Bíblia sabe. E eu diria que não passa de 2028. E ela quis entender qual era essa matemática para chegar nisso. Se você quiser saber, vem a quarta-feira que eu explico. Mas o que mais me impressiona, irmãos, é que se Jesus marcasse dia e hora, teria gente que não subiria porque chegaria atrasado. Isso é que é o pior. Hoje a gente vê os crentes que não nada a ver. Não faz isso não, é religiosidade. Vou te dar uma dica sobre religiosidade. Se você ouve alguém falar sobre religiosidade, foge dela, porque ela é a maior religiosidade que tem. Opa. Porque quem ensina o outro a ser religioso é quem quer exclusividade no reino. Para que você não faça, para que ele faça e se sobressaia. Cuidado. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Vocês colocam tanto jugo nas pessoas que é impossível elas entrarem no reino dos céus. E aí ele prega para as pessoas, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo ele é suave. Suave. Hoje as pessoas têm parado no meio do caminho, sabe por quê? Porque têm achado a luta difícil. Quem está no deserto? Levanta a mão. Quem está no deserto? Os outros não? Quem não está no deserto já começa a orar. E você que está no deserto, quem te levou para lá? Porque a Bíblia diz assim que Jesus, quando ele foi tentado, quem levou ele para o deserto para ser tentado foi o Espírito. Se você está no deserto porque entrou por conta própria, ore para Deus te revelar o caminho, porque senão você vai comer muita poeira. Se Deus te conduziu para lá, permaneça fiel e seguindo as orientações dele, porque ele tirará você de lá. E se você não está no deserto, prepare-se para entrar. Porque crente ele só é forjado na adversidade, ele é forjado na tribulação, ele é forjado na dificuldade, porque muitas vezes não ouve. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque quando você ouve, Deus está te livrando de passar por um deserto desnecessário. Por isso que tem gente que está muitos anos participando da mesma luta e fala, Senhor, eu continuo no deserto. Porque Deus não te conduziu lá. Deus não te conduziu lá. Eu estou complementando o que a Andréia devia ter falado aqui e ela não falou. Acho que ela era de fora, né? Ela falou, fala essas coisas aí, vai que não me chamam mais para vir aqui, né? Mas eu, irmão, se eu tenho certeza que Deus está falando, prepara o ouvido para ouvir. Que a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça. O que é que tem orientado sua vida? Outro dia a gente fez um podcast aqui, e a gente fez uma pergunta. Quem é que te influencia? Quem é teu influencer hoje, né? E aí eu fiquei analisando, né? Falaram das diversas, não, porque o fulano de tal, né? Não vou citar nome aqui, né? O fulano de tal, do pastor da igreja tal, o fulano de tal, eu não sei, surgiu até o Mano Brown aqui. O Mano Brown e tal, e foi falando assim, um monte. Eu não falei nada, né? Mas ninguém falou Jesus. Ninguém falou Jesus. Eu pergunto para você, quem é que te influencia? Quem é a tua influência? Não só digital, né? Então, espiritual. A diaconisa aqui, que ela ora por mim, ela intercede. Aí, ó, a profetisa, não sei o quê. Aí, o bispo, sei lá quem. O fulano, sei lá quem. Não, irmão, a sua influência tem que ser Jesus. Ele é o autor e consumador da fé.
Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é a água da vida que brota, que jorra para que você nunca mais tenha sede. Ele é o sal da terra que faz com que você tenha um tempero para oferecer para o mundo e uma qualidade para despertar no mundo, que é a sede. Essa é a influência que tem que ter na tua vida. Essa é a influência que tem que estar em você para que você seja transformado, para que você seja modificado. Não é as músicas que você ouve, não é os conceitos que você adquire, é aquilo que o Espírito Santo fala. E muitas vezes a gente não muda, não se converte, não transforma, porque o Espírito Santo quer falar. Olha só, o Espírito Santo quer falar e a gente não quer ouvir. Olha, eu vi uma pessoa de joelho, orando e falou assim, Deus, você não está vendo? E Deus estava aqui do lado e falou assim, eu estou esperando você me convidar. Eu vi essa cena aqui, ó. Sabe o que é isso? Não conhece Deus. Não conhece Deus. Se conheceres a verdade te libertará. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo? A gente chama Jesus, né? Oh, Jesus. Aprenda a conhecê-lo, irmão. Aprenda a conhecê-lo, irmão. Não é a oração do pastor que vai te salvar, não. A Bíblia diz assim, a oração do justo salvará. A Bíblia diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está falando de companhia, não, está falando de individualidade. Aqueles que perseveraram no Pentecoste foi que alcançaram plenitude do Espírito. Foi aqueles que estavam presentes primeiro na casa. Se você não vir na casa, dificilmente você receberá. Ah, pastor, se eu não vir na igreja, eu não vou receber? Não. Não vai. Lê a Bíblia. O problema é esse. A gente acha. A gente pensa. A gente imagina. Viver alguma coisa com Deus, a gente já tem em nós a vontade de opinar. Mas a responsabilidade Deus deu para você. Você. Quem é que está te seguindo? Se ninguém está te seguindo, temos um grande problema hoje aqui. Porque a Bíblia é bem clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo para eles o quê? Todas as coisas que eu fiz por vocês. Se não tem ninguém te seguindo, irmão, você não está liderando nada. E a Bíblia é bem clara, você foi chamado para estar à frente, conduzindo. Foi para isso que Deus te chamou. Para você liderar pessoas, cuidar de pessoas. Foi esse ensinamento que ele deixou para os discípulos. Que a gente acha que foi só para os discípulos, né? Ah, foi para Pedro. A palavra da igreja foi para Pedro. Então todo mundo tinha que ir na igreja de Pedro. Mas e Paulo? Que mandava a carta lá para os romanos sem nem ter conhecido. Mas orientava eles. E sabe o que acontece, irmãos? Quando Cristo está na sua vida, é impossível acontecer algo no mundo espiritual e você não perceber. A gente nem se comove mais. Quer ver? Quem está orando pela guerra de Israel? Quem está orando pela guerra da Rússia? Quem está orando pela guerra do Iêmen? Eu nem sabia que estava em guerra. A gente não tem ocupado o nosso tempo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as oportunidades de Deus. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sofrendo. A gente olha o mundo, nossa, o mundo cada dia pior. Olha só, olha isso. Falta a sua oração. Se você orar um pouquinho, né, vai fazer com que um pouquinho seja modificado. Se você orar bastante, vai fazer com que bastante coisas no mundo sejam transformadas. Talvez a gente olhe e fale assim, mas eu sou tão pequeno, irmãos. Jesus, ele veio, ele ganhou o mundo inteiro há 2000 anos atrás e continua ganhando gente até hoje. Um só. Então não há impossibilidades.
próprio Jesus falou, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Quem é o Cristo para você hoje? Quem é o Cristo? Vai ficar até quando no vício? Vai ficar até quando no vício? Vai ficar até quando sem cumprir o chamado? Vai ficar até quando sem que o propósito de Deus aconteça na sua vida? Vai ficar até quando sem crescimento espiritual? Vai ficar até quando sem maturidade espiritual? Tem muita gente na adolescência espiritual aqui, tem 15 anos de crente, né? Aí acha que sabe tudo, sabe tudo de Jesus. Quem é o Cristo para você? De verdade. Quem é o Cristo quando a sua porta está fechada lá? Quando você está sozinho? Quem é o Cristo quando você chega no seu ambiente de trabalho? Quem é o Cristo quando você chega na sua sala de aula? Quem é o crente quando você pega um metrô? Você tem pregador de metrô aqui? Não? O ambiente onde você está precisa ser impactado pela tua presença, porque Cristo vive dentro de você. Precisa ser mudado, irmão. Agora, para de seguir o curso do mundo. Para do nada a ver. Né? Não traz nem Bíblia na igreja, traz celular, traz tablet hoje. Ah, pastor, mas é tecnologia. É tecnologia. Eu estou na tecnologia desde 1995, irmãos. Só que a tecnologia não pode mudar princípios de Deus. Ferramentas hoje não podem mudar os princípios de Deus. Não pode mudar os comportamentos daqueles que servem a Deus. Ah, pastor, mas não é nada. É assim que o diabo trabalha, irmão. O diabo trabalha com pequenas coisas. Ninguém tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedra pequena que a gente acha que não tem valor nenhum. É isso que tem acontecido com os crentes hoje. Aí cai numa pedrinha, escorrega numa pedrinha, cai numa outra pedrinha, cai numa outra pedrinha. Aí sabe o que acontece? Não para de pé. Deus quer que você esteja apto para abençoar outras vidas. Não quer continuar aqui sendo só cura. Aí Deus cura. E você continua doente. Deus quer que você esteja hoje de pé, pronto, apto para exercer aquilo que Ele designou sobre você. Que a sua oração ela tem poder, irmãos, de salvar vidas. É isso que você precisa entender. O que está dentro de você tem poder para mudar situações, para mudar cativeiros, para mudar circunstâncias, para mudar a história da sua vida. Sabe que seu marido não se converte? Porque você não ora. Seu filho não volta para a casa de Deus? Porque você não ora. Você não se entrega verdadeiramente para Deus. Não entrega o problema para Ele. Não se dedica para resolver. Não se entrega de verdade. Deus quer que você comece a ter atitude de crente. Que busca, que ora, que faz a diferença. Oh, glória! Nossa, eu sinto vir daqui assim, ó, rasgar. Deus está até me curando do refluxo hoje, eu creio. Mas você precisa entender, irmãos, eu queria que você entendesse que as pessoas estão morrendo por falta da minha oração. Estão morrendo por falta da minha oração. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ser cobrado por isso. Eu vou ser cobrado um dia por isso. Então comece hoje a entender quem é Cristo. Cristo, primeiro, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele precisa ser adorado. No seu templo e fora dele. Ele precisa que você participe das ordens que ele deixou aqui. Se tem um pastor aqui que estabeleceu regras, diretrizes aqui, obedeça. Se é para orar 9h15, esteja aqui 9h15. Traga sua Bíblia, não traga seu celular. Se
Você mudar pequenos comportamentos na sua vida, vai começar a ter grandes abalos espirituais. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Não é bronca para ninguém, não. É entendimento, é orientação para que você entenda. Quando você é contratado por uma empresa, né, outro dia, quando eu entrei na Telefônica, eu entrei lá, a mulher me chegou com uma pasta tinha desse tamanho aqui, ó. Mas tinha umas 500 folhas. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ela falou, é o manual da empresa. Eu falei, tudo isso aqui? Era melhor ler a Bíblia, né? Que o manual é menor. Todo modelo ali de comportamento. E ai de mim se eu sair da linha. Justa causa na hora. Já pensou você ser mandado embora do céu por justa causa? Não dá nem para fazer um acordo? Não dá nem uma rescisão direta, Jesus? E ninguém quer pedir a conta do céu, quer? Não, né? Que susto. Mas para a gente entender. Se a gente tem uma regra e tem comportamentos determinados no ambiente que a gente está, por que diante de Deus a gente não tem essa mesma visão? Por que diante de Deus a gente não tem o mesmo nível de entrega? Imagina a professora ensinando um livro, pega um livro e fala assim, vamos ensinar aqui, ó. 2 mais 1 é 3. Está no livro. Fala, não, isso aqui, o cara que escreveu matemática não sabe nada. 2 mais 1 é 4. Ela pode mudar isso? Não. Mas se ela fizer isso, ela vai influenciar diretamente no comportamento daquela pessoa. É isso que Deus está querendo transmitir para você hoje. Que você que conhece a verdade, que sabe da verdade, tem visto as pessoas morrerem e perecerem de espectador. Está igual Paulo no dia que Estevão foi morto. Fala, nossa, que triste, hein? O que ele está falando? Ele está vendo o céu aberto, o trono de Deus, os anjos descendo, subindo aqui, fazendo coisas extraordinárias. É mesmo? Não, ele deve estar morrendo, está alucinando. Deixa ele morrer logo. Aí morreu, foi feita a vontade de Deus. Deus não te chamou para isso. A Bíblia diz que Deus te chamou para que você cure o enfermo. Deus te chamou para que você salve o perdido. Deus te chamou para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da sua oração, em nome dEle. Você foi chamado para que você faça obras maiores do que Ele fez. Você foi chamado para que a sua vida seja um testemunho, como Paulo disse, que eles olhem para mim e vejam em mim uma carta aberta, um testemunho vivo do que Deus faz. Que as pessoas possam olhar para mim e ser transformadas, porque a minha presença está naquele lugar. Tem que ser assim, irmão. Mas sabe o que acontece? Você traz uma palavra dentro daquele aqui, o pessoal está com sono já. Porque não aguenta a palavra. A palavra começa a ser o que Paulo disse, né? Começa a gerar comichão nos ouvidos. Quando a igreja perceber que tem comichão no ouvido por causa da sã doutrina, o fim está perto. Então hoje, igreja, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é a palavra hoje. Não quero mais ninguém de braços cruzados. Não quero mais ninguém sem fazer nada. Mas eu sou visitante. Deu azar, irmão. Veio no dia que é da missão e você tem que pregar o evangelho. É hoje. Não é amanhã, não é depois. Porque se Jesus voltar hoje, irmão, eu vou ter paz no meu coração. E eu estou lá no Salmo 4, versículo 6. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E você está assim? Em paz me deitarei? A gente está tomando aí um remedinho para poder dormir, né? Lê a Bíblia, irmão. Ô, pastor, mas tudo na Bíblia? É. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus é saúde e vida para o seu corpo. O salmista diz assim que a palavra de Deus é vida para os seus ossos. O salmista diz que Deus ele esquadrinha os seus rins, que é onde filtra todo o seu sangue. O remédio está aqui. Não vou mais no médico? Não, não é isso. Mas você muitas vezes se apresenta no hospital, mas não se apresenta no médico dos médicos. E às vezes a cura vai estar aqui porque o seu problema é espiritual. Olha, eu estou querendo parar, mas Jesus me deixa em paz.
Deus, se você quiser ser curado, Deus tem cura para você hoje, mas para que você nunca mais esteja na vida que você está. É porque tem gente que faz apelo, vem aqui, mas depois volta e vive a mesma vida. Tem gente que até acende vela aí pro capeta. Acender vela, já vou te dizer, nenhum santo usa vela. Pelo menos da Bíblia. Porque quem anda em trevas é o diabo. Anjo vive na luz, crente vive na luz. Jesus é a luz do mundo, então vela não serve. Não adianta vir na casa de Deus e recorrer para buscar poder de Deus e salvação em outros lugares. Deus não está lá. Deus está aqui. Deus está aqui. E cuidado, porque quando Deus te liberta, não tem problema de falar não, meu. Quando Deus te liberta, Ele te liberta. Literalmente. Ele limpa. E deixa a sua casa limpinha. Só que se você for buscar o diabo de novo, a Bíblia é bem clara, ele vem com mais 8. É ele volta para pegar a propriedade que era dele. E ele traz mais 7. Então, cuidado. Deus está te avisando. Que pode ser que um dia você vá nesse lugar e você não volte mais, nem saia de lá. Que Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é amoroso. Deus, Ele é tranquilo. Deus, Ele dá oportunidade. O diabo não. Então, se você der oportunidade para o diabo, ele toma conta. Por isso que quando Jesus falou para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha casa, a minha igreja, Deus já determinou a sequência. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, e será dado para você as chaves. E tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Entenda a dimensão do poder de Deus colocado na sua vida, irmãos. Hoje a palavra é para que você pense bem na sua vida. Nossa, não era nada disso que eu tinha na minha cabeça. Mas é tudo aquilo que Deus precisa te ensinar hoje, porque talvez tem pessoas aqui que não terão outras oportunidades. Isso é muito sério. Então eu preciso falar. Me desculpe. Mas eu preciso falar da palavra de Deus para que você tenha consciência. Deus não quer que você pereça sem conhecimento. Deus não quer que você sofra sem entendimento. Mesma coisa que você vai lá na consulta médica, o médico te dá todos os remédios para que você seja curado. Se você não comprar os remédios, não beber, não pegar aquela receita e levar, hoje, o que Deus está fazendo com você hoje? Deus está aqui nesse consultório aqui, está trazendo os remédios necessários para que a sua alma seja curada, para que a sua vida espiritual seja curada, para que a sua vida física seja curada, mas é preciso que você tome o remédio. Talvez ele pareça amargo no começo, mas a Bíblia diz que quando chegar no seu ventre será doce como mel. Pode ser duro de engolir. Eu estou tomando um remédio para o refluxo, é difícil. Difícil de engolir. Mas depois que toma, dá uma meia horinha, então, todo problema, de repente, é esclarecido, resolvido na hora. É o que Deus quer fazer com você hoje. Entenda, igreja, hoje, o Cristo precisa ter lugar de Cristo. Não pode ser um pouco Cristo, não pode estar preso, não pode ser deixado para depois, não pode ser obedecido depois, não pode ser ouvido depois, nem deixado para depois. O Cristo precisa ser vivo, prioridade, essência, escolha, determinação, entrega, valorização, reconhecimento, obediência, prestação de conta, valorização, submissão, sujeição, adoração, obediência plena. É isso. Aí sabe o que acontece? Aí Deus faz o que fez com Pedro.
estabelece uma palavra profética. Pedro, sobre você eu fundarei a minha igreja. A minha igreja será perpétua. O inferno e as portas não prevalecerão contra ela. Darei para você poder e autoridade para que você expulse demônios, para que você faça sinais e maravilhas, para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja exaltado. E tudo aquilo que você pedir meu nome, crendo, você receberá. Tudo aquilo que você fizer no meu nome fará maior ainda do que eu fiz. Terá poder e autoridade sobre os demônios, terá poder e autoridade sobre as serpentes e escorpiões, terá poder e autoridade sobre as potestades espirituais, terá poder e autoridade, se eu for ainda sobre você, o Cristo. Pedro falou, eu quero sair do barco, Jesus, e eu quero andar sobre as águas hoje. Ó, não sei quem pensou aí, eu vou te falar. Deus não trabalha com retrovisor. Deus não olha para trás. O que Deus está estabelecendo com você hoje é um concerto que é de hoje para frente. O que já foi, já foi. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que ele lança no mar do esquecimento todo o meu pecado. Se eu me arrepender e confessar. Mas se eu firmar hoje com ele, é de hoje para frente. Nem o diabo terá poder e autoridade para te justificar, nem rotular. Porque o poder está nele. E ele tem poder e autoridade para justificar o seu pecado. Mas depende de você hoje. Se quiser continuar no barco, tranquilão. Se quiser descer dele e andar sobre as águas, fala para ele. Fala para ele. Teve gente que olhou e falou assim, Senhor, Senhor, mas e o meu pecado? Mas e isso? Mas e aquilo? Mas e o meu vício? Mas aquilo outro. Deus hoje quer que você esqueça o seu passado, abandone ele, confesse, mude a sua vida, tenha o Cristo de verdade sobre você e Deus fará algo novo. E vício que Deus está falando não é só de droga não, viu? Tem gente que é viciada em mentira, viciada em rede social, viciada em um monte de coisas. Troque seu vício, seja viciado em orar, seja viciado em ler a Bíblia e cumprir. Tenha outros tipos de vícios que podem trazer sobre você coisas saudáveis, do ponto de vista espiritual. Irmão, o diabo luta, mas a gente luta também, não tem problema não. Pensa que eu tenho medo? Eu sou medroso, mas de vez em quando eu engato um Gideão aí, mano, me segurem. Não tem problema com o diabo não. Porque o diabo está lutando ferozmente, você não está vendo, irmão. O diabo está lutando ferozmente com pessoas aqui. Aqui, ó. Mas a vitória do Senhor é certa. Ele já determinou a vitória. O diabo não tem poder nenhum. Entidade nenhuma tem poder. Que Jesus é o nome sobre todo nome. E diante do nome dele se dobre. Se sujeite. Aleluia. Deus é bom. Deus está lutando por você, irmão. Aí você precisa entender, Deus está lutando por você. O diabo luta, mas Deus, ele é maior. E hoje assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Ele que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas.
É Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Porque Ele é o Deus que é soberano, que é maravilhoso, que é digno de honra, que é soberano, que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que pode todas as coisas, aquele que transformará todas as coisas. Se você crê hoje, irmãos, Deus está mudando cativeiro, Deus está mudando famílias aqui. Ó. Eu estou vendo Deus entrar em lares aqui hoje. Em lares. Que tem casal crente que está aqui hoje, que a casa está um inferno. Acho que Deus não sabe? Acho que Deus não vê? Eu vejo todas as coisas. Ele visita a sua casa hoje. Eu determino essa palavra sobre a sua vida. Ele visita a sua casa, ele visita a sua família, visita o seu marido, ele visita o seu filho, ele visita o seu parente, ele visita o seu bairro, ele visita os seus vizinhos. Tem crente aqui que vai converter vizinho. Fala, mas esse vizinho aqui é impossível. Se você tem um vizinho que é impossível de se converter, é esse. Deus é mal barato, mano. Oh, que coisa linda, Jesus. É isso que eu quero que você tenha, irmão. Experiência. Não precisa eu falar. É você aí sentado e Deus já está falando com você. Deus já está movendo o seu coração. O Espírito Santo está trabalhando para que você se convença do seu pecado. Para que você o confesse, para que você o abandone. Para que você mude, para que você comece a ter liberdade para louvar a Deus sem julgo. Para que você comece a louvar a Deus sem prejuízos espirituais. Para que você comece a louvar a Deus com liberdade, sem julgo. Deus visite o pastor agora. Em nome de Jesus, Senhor. O seu joelho agora, Senhor. Toda seta de Satanás agora seja colocada por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Toda ação maligna, Senhor, o reino espiritual contra a vida do pastor agora. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha visitar aquela casa agora. Senhor, que chegue uma presença lá, Senhor, tão abundante que eles nem reconheçam, Senhor, a tua presença. Mas que eles possam ser impactados, Senhor, em nome de Jesus. Que toda ação, Senhor, do diabo naquele lugar, Senhor, com enfermidade, com mentira, Senhor, com vício, com jugo, Senhor, com palavras malignas no reino espiritual. Deus, em nome de Jesus agora, pelo teu poder, Senhor, nós destruímos, Senhor, todo mal, toda palavra maligna, Senhor, contra aquela casa, em nome de Jesus. Todo jugo, Senhor, toda ação de Satanás, dos seus demônios, dos seus Exus, agora, por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo mal, Senhor, saia agora em nome de Jesus. Todo o principado, Senhor, que se levantou hoje, toda a fortaleza, Senhor, em nome de Jesus, todo jugo, toda mentira, todo engano, Senhor, agora, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, da tua igreja, da tua casa, Pai, porque esse lugar é teu, e o diabo não tem poder, não tem espaço, nem autoridade aqui, em nome de Jesus. Esse lugar é teu, essa casa é sua, esse templo é seu, a presença é sua. Em nome de Jesus, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor. Coloca um muro de fogo sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que todo principado, que toda ação de Satanás, Senhor, agora, em nome de Jesus, Senhor, caia por terra. Senhor, que toda palavra maligna, que toda mentira, que todo engano, Pai, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. É no teu nome, Senhor, que é sobre todo nome, nós determinamos, ó Pai, em nome de Jesus. Você não tem poder nem autoridade nesse lugar, não. Aqui é a casa de Deus.
que é a casa do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que toda ação contra as crianças, ó Pai. Toda ação contra os adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, que todo plano do diabo... Eu vejo um plano, Senhor, sobre um adolescente, Pai, em nome de Jesus, coloca por terra, Senhor, em nome de Jesus, que tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, ó Pai, que nós possamos descansar na sombra do esconderijo do Altíssimo, nós possamos, Senhor, descansar debaixo, Senhor, do Onipotente, que o Senhor nos livra da peste perniciosa, o Senhor nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, o Senhor nos livra, Senhor, da mortandade que assola o meio-dia, Senhor, em nome de Jesus, hoje, em nome de Jesus, toda ação do diabo, toda ação de Satanás e seus demônios, nós colocamos por terra em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Falando, irmão, Deus está lutando por você. Deus está lutando, e a luta é ferrenha, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para dizer o nome que é sobre todo nome. Pai, em nome de Jesus, começa a ensinar, Senhor, o Teu povo a lutar. Pai, em nome de Jesus, começa, Senhor, a dar experiências para eles, Senhor, que eles possam começar a ver o reino espiritual, que eles possam, Senhor, começar a levantar como soldados, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, anjos de Deus, magníficos em poder, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que todo engano de Satanás, toda mentira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu vejo planos arquitetados em empregos aqui. Em nome de Jesus, Senhor, visita aquele lugar, Senhor. Entra, Senhor, com o anjo lá. Em nome de Jesus, com a espada desembainhada. E que ele possa destruir agora, Senhor, toda ação de Satanás de plano naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tira essa macumba, Senhor. Em nome de Jesus. Nesse fundo falso, Senhor, de piso, em nome de Jesus, seja desfeita todo planejar, Satanás, todo plano maligno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que a excelência do poder seja sua. Oh Deus que é vivo, Deus que é eterno, Deus que é soberano, Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como se levantou, Senhor, a estátua, Senhor, de Nabucodonosor. Hoje, em nome de Jesus, coloca por terra, Senhor. Porque não há principado, não há potestade, não há autoridade maior do que a sua. E nós determinamos, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, um marido desviado, num bar. Em nome de Jesus, visita essa vida, Senhor, lá. Senhor, dá um choque nele, dá um susto, presta atenção nele, Senhor, em nome de Jesus, para que ele entenda que o lugar dele não é lá, é aqui. O Senhor chamou ele para adorar o diabo, o Senhor chamou ele para adorar aqui nessa casa. Em nome de Jesus, eu não sei quem é, mas visita lá, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Em nome de Jesus.
Está pronto para a guerra aí, irmão? É você que se impõe. A Bíblia diz assim: se te mostrarem frouxo no dia da luta, pouca será a sua força. O diabo pode rugir como um leão, mas a gente serve o leão da tribo de Judá. Esse tem poder. Esse tem poder, esse tem autoridade. Pode rugir aí. Não tem problema não. A Bíblia diz bem claro, o diabo está em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, mas os servos de Deus são escondidos por Ele. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, visita a vida do João agora, Pai. Não sei o que está acontecendo com ele, Senhor. Mas, Senhor, visita, Senhor, primeiro o coração. Que o problema começa na alma lá hoje. Em nome de Jesus, Senhor, visita ele, Pai. Visita o seu coração. Tira toda a preocupação, toda a tristeza, toda a angústia. Senhor, tira toda a dor, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor tem poder e autoridade sobre ele, ó Pai. Eu peço, visita a vida dele, Senhor. Eu não sei o que ele está passando, ó Pai. Mas visita ele, Senhor. Eu vejo como se ele estivesse de joelho, Senhor, orando. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, alcance esse clamor agora, Pai, em nome de Jesus. Talvez ele olhe, Senhor, e pense: não, estou só, não tem saída, não há expectativa, Senhor. Mas em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da vida. O Senhor tem aquele poder, Pai, que é acima de todo, Pai. Todo o poder está nas suas mãos, Senhor. Toda a autoridade está em Ti, Pai. Então vá de encontro a esse coração agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que ele possa estar de pé, Senhor, de cabeça erguida. E que toda mentira de Satanás, Senhor, todo rótulo, todo engano, Senhor, em nome de Jesus, seja tirado. E que aquilo que seus olhos hoje, Senhor, enxergam com um grau de dificuldade, Pai, em nome de Jesus, que possa, Senhor, ser como os olhos de Geazi, abertos para ver o que o Senhor poderá fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá visão para que ele tenha paz. Ixi. Aleluia. Quem é o Cristo para você hoje? Depois de tudo que você ouviu aqui. Que ele seja vivo quando você sair daqui. Ó, sinta assim, ó. O diabo veio hoje com sentenças estabelecidas hoje. Para requerer algo de Deus. Assim como ele chegou diante de Deus por causa de Jó. Eu vi como se tivesse um demônio com um monte de plaquinha na mão. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda não sentou na cadeira de juiz para julgar. Ele continua aqui ainda como um advogado. Ele continua ainda como Deus Emanuel, presente conosco. E ele continua sendo o Jesus que veio para salvar a sua vida. Nenhuma condenação, nenhuma plaquinha dessa daí o diabo poderá, a partir de hoje, usar contra a sua vida. Eu vi como se o diabo parecia uma peça.
O diabo se apresentando, eu vim aqui por causa tem isso, isso, isso. Deus olhou para ele e falou assim, eu não reconheço nenhuma das tuas acusações. Vai embora. Tem que ir embora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Acho que até aqui, né, Jesus? Quero que você fique de pé, então. Hoje é um dia na sua vida, Deus coloca aqui assim, é um dia de intercessão. Intercessão não é problema da Conceição. Intercessão é um problema seu. Você chegar na sua casa hoje, escuta bem o que eu vou te falar. Eu lembrei de uma pregação minha, né? Diabo, cheguei, me respeita. Quando você chegar na sua casa, você fala isso, diabo, eu cheguei aqui, me respeita, porque esse lugar é do meu Cristo. Amém? Se está o homem e a mulher aqui, é você, homem, que vai fazer isso. Se tiver só a mulher aqui, seu marido não estiver aqui, faça você. Tá? E separe hoje um tempo para interceder pela sua família. Porque hoje, irmão, eu sinto aqui que é um dia de encrenca hoje, de batalha mesmo. Não sei. O que eu sinto é assim que, através da batalha, Deus vai produzir em nós experiências novas. Porque quando você interceder, na hora você não vai perceber, mas depois você vai reparar que Deus vai mudar o tipo da sua oração na hora que você estiver orando. E o tipo da oração vai ser modificada porque Deus estará produzindo na sua casa um fruto novo. Eu vi como se estivesse plantando uma árvore dentro de casa. Engraçado. E aí eu vi cair como se fosse uma maçã. E ela caiu, quando ela caiu, ela abriu no meio. E tinha um monte de semente. Deus vai produzir algo dentro da sua casa, para que a sua casa seja forte como uma árvore frutífera, mas que os frutos que produzirem lá, não fiquem lá, mas que eles saiam para multiplicar a semente que gerou dentro da sua casa. Nossa, irmão, isso é profético. Nossa, você vai ter essa experiência aí. Se você fizer hoje, viu, Lucas? Faça você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Eu nem te conheço, mas Jesus te conhece, hein? Ele conhece. Dobre os seus joelhos. Interceda pela tua família. Deus vai produzir uma árvore. Deus não vai produzir um fruto só, não. É uma árvore lá. Que às vezes o Cristo seu estava guardadinho. Estava com uma candeia embaixo da cama. Mas hoje Deus está tirando a candeia para colocar ela num lugar onde ela pode iluminar. Olha para o seu irmão e fala assim, a candeia... Não, mais forte. A candeia é você. Chega de ficar escondido. Porque Deus te chamou, foi para brilhar. Ô, glória. Aleluia.